Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de pregação expositiva. Nós vimos algumas coisas importantes. Nós vimos que a função do pregador é ser um porta-voz da mensagem de Deus, ser um porta-voz de Deus. Ele tem que transmitir uma mensagem que não é dele, uma mensagem que é de Deus. E Deus decidiu que a sua mensagem seria essa mensagem escrita. Nós já vimos a condenação de Deus em relação àqueles que são falsos profetas ou um falso porta-voz. Nós vimos a condenação de Deus aos falsos mestres, aos falsos profetas, pastores. Portanto, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos nela a única fonte capaz de produzir os dois fenômenos espirituais necessários, que é a salvação e a santificação. Muito bem, então vamos agora falar um pouquinho sobre a definição do que é pregação expositiva. Então, pregar, obviamente, é o quê? É proclamar, anunciar uma mensagem. E o que seria então essa parte expositiva? Essa palavra vem do latim exponere. Literalmente significa você colocar alguma coisa diante dos olhos das pessoas. Então a ideia é que o pregador é alguém que apanha a palavra de Deus e torna de modo tão claro, tão evidente para a sua audiência, que ela pode finalmente entender, dizer, puxa, agora eu entendo o que diz as Escrituras. Você se lembra do Filipe e o eunuco no livro de Atos? Mas como é que eu vou entender se não tiver alguém que me explique? Isso é pregação expositiva. Quando nós explicamos o texto das Sagradas Escrituras e a pessoa então ao término diz, puxa, agora eu entendi o que a Bíblia tem a dizer, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo bem? Bom, indo em frente, só para sedimentar aqui os dois textos importantes sobre salvação e santificação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Então a ideia é que nós devemos fazer o quê? Nós devemos ler as Escrituras, como vimos, devemos explicar as Escrituras e devemos aplicar as Escrituras. Em duas palavras, explique e aplique. Explique e aplique. É só isso que nós temos que fazer. Aliás, de modo muito prático, nós podemos dizer que o bom pregador é aquele que está repetindo o que Deus tem dito, de maneira que as pessoas possam entender. Ele não tem que criar alguma coisa, ele não tem que inventar alguma coisa, ele não tem que sonhar a respeito de alguma coisa, ele tem que explicar e aplicar o que Deus já disse na sua palavra. Imagina o seguinte, o meu sogro ele tem dois cavalinhos lá. Não é nada muito grande, viu, Vicente? Tem dois. Ouvi dizer até que você vai lá um dia dar uma volta, né? É grandíssimo. É grandinho? Mas uma coisa que eu percebi, o cavalo ele é um bicho inteligente. Se você leva a comida para ele na mão, ele vem comer na sua mão. Se você ficar segurando a vasilha aqui, depois de um tempo que você está dando a comida na mão, sabe o que ele faz? Ele começa já a esticar para comer direto na vasilha. Quando o pregador ele usa a palavra de Deus constantemente nas suas pregações, as pessoas começam a perceber a relevância do texto sagrado. O que acontece com a audiência? A mesma coisa. Eles começam a desejar ir para as Escrituras. Eles começam a desejar conhecer mais as Escrituras. Eles começam a desejar ler a Bíblia, conhecer e estudar a Bíblia. Quanto menos o pregador usa das Escrituras, menos interesse a igreja tem em relação à palavra de Deus. Porque parece que ele é um iluminado, que ele tem uma coisa que ninguém tem acesso. É assim, ele dorme, Deus fala com ele à noite, Deus fala com ele de manhã, Deus me disse isso ontem. Então, ele tem tudo lá dentro dele, é uma coisa muito distante da realidade de todos. Mas quando o pregador usa a Bíblia, as pessoas falam, puxa, então deixa eu ver o que mais tem ali. Eu fiquei muito contente, faz um tempinho, eu estive pregando o livro de Esther. E depois de ter ministrado o livro de Esther, duas adolescentes me procuraram algumas semanas. Elas tinham lido durante toda a semana o livro de Esther, tinham devorado o livro. Elas se sentiram motivadas por conta da pregação que ouviram no domingo em relação ao livro de Esther. Ficaram curiosas, falaram, o que tem nesse livro de Esther? Eu quero ler o livro de Esther, eu quero entender melhor. Essa é uma boa pregação. Essa é uma pregação, gente,
que está de fato glorificando, honrando a Deus, porque não está levando a pessoa apenas para o pregador, para que o pregador tenha aprovação, mas está levando as pessoas às Escrituras, está levando as pessoas à Palavra de Deus. Mas uma coisa importante então que a gente tem que pensar é que nós temos que levar as pessoas a viverem, né, nesse desejo de constantemente estarem filtrando e checando se o que é dito tem embasamento nas Escrituras, mais ou menos com o que aconteceu no livro de Atos. Vamos dar uma olhadinha? Atos 17, versículo 11. Se você encontrou e quiser ler, por favor. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então nós vemos aqui um contraste muito interessante entre o que aconteceu na visita de Paulo à cidade de Tessalônica e o que aconteceu na sequência na cidade de Bereia. Em Tessalônica, o versículo 4 diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns dos homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, em Tessalônica, os judeus que discordavam da mensagem de Paulo usaram de violência contra ele. Já em Bereia, ao invés de usarem do expediente de violência contra a mensagem apostólica, eles decidiram checar se aquilo que estava sendo dito pelo apóstolo Paulo estava em conformidade com as Escrituras. Essa é uma razão porque muitos institutos teológicos e trabalhos missionários no passado carregavam esse nome, Instituto Bíblico Bereano. Aliás, a ABK, o primeiro nome, e tem lá uma placa bonita de bronze, com os primeiros formandos, o nome é Instituto Bíblico Bereano. Por quê? Era esse espírito de encorajar as pessoas a verificar nas Escrituras se aquilo que está sendo dito realmente confere com o que a palavra de Deus tem a dizer. Quando nós pregamos, ensinamos a Bíblia de modo expositivo, de colocar diante dos olhos das pessoas, nós aproximamos as pessoas da palavra de Deus e elas vão começar a questionar se os ensinamentos, se as coisas que elas leem em livros, em revistas, que elas ouvem das pessoas, os testemunhos, os testemunhos, têm de fato apoio na palavra de Deus. Bom, então vem uma pergunta importante. Se a base de tudo, aqui, se a base de tudo, se a mensagem de Deus é a gente reproduzir de maneira clara, colocar diante dos olhos das pessoas a mensagem deste livro, vem uma pergunta importante para a gente pensar. Esse livro, ele pode realmente ser entendido? É um livro que dá para entender? Meu pai, por exemplo, não era cristão, ia dizer que quem estudava muito isso aqui ficava maluco, que não dava para entender. O que você acha? A Bíblia é um livro que pode ser entendido? Sim. Bom, se pode ser entendido, a próxima pergunta que a gente tem que fazer é como ele deve ser entendido. Ele deve ter um jeito de ser entendido. Se eu escrevo uma carta para os meus filhos, cada um dos meus filhos lê a carta, e cada um deles chega a uma conclusão diferente do sentido da carta. Pode a carta ter 3 sentidos? Ou a carta foi mal escrita, ou eles estão mal entendendo. Quando nós pensamos na palavra de Deus, então a gente tem que fazer a seguinte análise. Eu tenho 3, 4, 5, 10, 20 opiniões. A pergunta é, a Bíblia foi mal escrita? Então o problema tem que estar em outro lugar. O problema tem que estar na interpretação das pessoas a respeito das Escrituras. E, portanto, a Bíblia tem que ter uma maneira da gente entender. Me parece que o ensino da própria Bíblia é que a Bíblia é um livro claro, é um livro para ser entendido. O que não quer dizer que a Bíblia não tenha passagens obscuras e difíceis. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo a respeito dos textos de Paulo,
Ele diz que Paulo escrevia coisas difíceis de entender e que as pessoas torciam para a sua própria condenação. Então, se Pedro se sentiu à vontade para dizer que tinham textos difíceis na Bíblia, a gente também pode se sentir à vontade de dizer que tem passagem que não é fácil de entender. No entanto, como o todo, a Bíblia é revelação de Deus. A revelação é como quando você abre uma cortina. Por exemplo, tem uma cortina e não sabe o que tem atrás daquela cortina. De repente, quando você abre, você enxerga o que está ali. Você diz, puxa, olha o que tem ali. Isso é revelação. E a Bíblia nos é apresentada como sendo a revelação escrita de Deus. Logo, ela precisa carregar clareza. Ela tem que trazer informações que possam de fato ser compreendidas. Vamos ver algumas referências. É um testemunho interno das Escrituras a respeito dessa verdade. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Quem quiser ler. Pode sentar aqui, olha. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se a lei do Senhor dá sabedoria aos simples, quer dizer que ela oferece conhecimento cumulativo. Que o Evangelho, aliás, que a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, tem uma pedagogia própria. Não é lindo isso? Deus convida o homem para que venha ao seu encontro na condição em que o homem está. Ele vem como pecador, ele vem bronco, ele vem ignorante, não tem problema. Ele vem como um brucutu se encontrar com Deus. Mas aí Deus, por meio da sua palavra, vai lapidando esse homem, vai lapidando essa pessoa. E ele, de alguém ignorante, de alguém simples, ele se torna uma pessoa sábia. Porque o conhecimento da palavra de Deus é cumulativo. É claro, pode ser compreendido e é cumulativo. Agora, se alguém lesse a Bíblia e terminasse exatamente do mesmo jeito que começou, se alguém se expusesse aos ensinos das Escrituras e continuasse exatamente como ele está, se a Bíblia não produzisse mudança nenhuma na vida das pessoas, então nós poderíamos dizer que a mensagem da Bíblia é uma mensagem obscura e não relevante. Mas isso não é verdade. Ao longo da história nós vemos homens, mulheres, crianças, adultos, moços, velhos, cultos, incultos, ricos, pobres, brancos, negros, sendo transformados pela mensagem desse livro. A mensagem da Bíblia é uma mensagem clara. Vamos em frente, Isaías 45, versículo 19. Pode. Por isso que Pedro fala em 2 Pedro 1,20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Cada um, nenhum, é só. Nesse caso, em particular, ele está falando da inspiração veterotestamentária, principalmente, e claro que isso depois vai englobar o Novo Testamento. E ele quer dizer, sim, que ela não é fruto da imaginação dos indivíduos, ou seja, ela é uma única mensagem que vem de Deus. Então, nem na sua origem, quanto inspiração, e nem na ponta, quanto à interpretação, ela deveria estar sujeita à influência humana, num sentido ou no outro, seja como produção, ou seja como interpretação. Então, inspirada, plenamente inspirada, nós chamamos em bibliologia, que quer dizer totalmente inspirada e inerrante, sem erros nos seus autógrafos originais. Portanto, é uma mensagem que vem de Deus, inspirada por Deus, sem a manipulação humana, e na sua interpretação também deveria ser assim. A interpretação fiel da palavra. Exatamente. Que é o que a gente precisa se esforçar daqui a pouquinho, vamos tocar um pouco mais nesse ponto. Vamos ler o texto de Isaías 45, 19? Não falei em segredo, em algum lugar tenebroso da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me no caos, eu, o Senhor, falo a justiça e proclamo o que é reto.
Esse é um texto em que Deus estava exatamente mostrando isso para a nação de Israel, dizendo que ele não era um Deus caótico, enigmático, cuja mensagem dependia de algum tipo de mística para que fosse decodificada, mas que a mensagem de Deus era clara. Ele estava dizendo: olha, as coisas que eu disse para vocês, eu disse com clareza. Vocês não estão entendendo porque vocês não querem entender a minha mensagem. E é muito importante nós lembrarmos disso. Jesus, durante muito tempo no seu ministério, ele falou com clareza. Depois ele falou por parábolas. Depois ele revelava o conteúdo da parábola somente para os seus discípulos. E depois ele voltou a falar com clareza. Então Deus, ele estava dizendo isso. A mensagem dele era uma mensagem clara. A quem se destinava? Quando Jesus, por exemplo, falou por parábolas para não ser compreendido, ele dava o sentido da mensagem aos seus discípulos, que eram os receptores da sua mensagem. Então Deus, não há razão para a gente imaginar que Deus nos daria uma Bíblia, que deveria ser a sua revelação, e que passa a ser exatamente o oposto disso. Um livro secreto, cheio de mistérios, só apenas alguns iluminados têm condição de entender. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu, e não-lo trará e não-lo fará ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, e não-lo trará e não-lo fará ouvir para que o cumpramos? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para as cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Até o 14? Aham. Tá bom. Muito bem. Então, mais uma vez aqui, o que Deus está dizendo é: olha, a mensagem, a informação que eu estou te dando, não é um negócio tão complicado. Está aqui, está claro, e é isso que você tem que fazer. Por exemplo, você já notou como é interessante que muitas vezes as pessoas ficam buscando uma mensagem mística, misteriosa, escondida de Deus, vão atrás de alguém e dizem: olha, ore por mim, porque eu quero ver se você revela qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ou um jovem procura um conselheiro e diz: olha, eu quero entender qual a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus nas Escrituras é tão explícita, é tão clara, mas a pessoa não é que ela não consegue entender o que diz ali, ela não quer aceitar a mensagem que está ali. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Bom, se é assim, então como é que nós podemos entender as Escrituras? Que claro que existe aqui um distanciamento histórico, existe um distanciamento cultural. Histórico, porque nós tratamos de histórias aqui, aconteceu 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Cultural, porque a maioria, por exemplo, do Antigo Testamento está cobrindo a história do povo judeu. Nós somos brasileiros aqui, sul-americanos. Gramatical, porque a língua é hebraica na sua origem. Então há um distanciamento considerável. No Novo Testamento já é em grego. Os evangelhos tratam do mundo judaico, do início do evangelho. O livro de Atos nos fala de uma série de transições, começa com judeu, daqui a pouco já está no mundo grego de novo, passa por Samaria. Então, uma distância cultural. E outra, quando a gente diz que não está entendendo o que uma pessoa está falando, o que a gente diz? Não estou entendendo o que essa pessoa está dizendo. Isso aí para mim é grego. Pois o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, é claro que o grego na época era língua franca, era língua distribuída livremente pelo mundo antigo. Então, como é que a gente pode entender essa mensagem que originalmente foi escrita para comunicar clareza? Hermenêutica é a palavra-chave e o método de interpretação é o método histórico-gramatical. Método histórico-gramatical. Nós vamos aprofundar um pouco mais na nossa sequência. Mas basicamente a gente precisa entender toda a estrutura histórica, cultural da época, precisamos entender como é que as palavras se relacionam umas com as outras para que a gente possa chegar de fato naquela mensagem que foi verbalmente inspirada. O que quer dizer isso? Verbalmente inspirado
quer dizer que as palavras do livro foram inspiradas, não ditadas. Deus não ditou as palavras, mas Ele inspirou os autores humanos a escolherem dentro do seu vocabulário, cada um deles, exatamente as palavras que Deus desejava para comunicar a sua verdade, a sua eternidade e a sua natureza. Alguma pergunta até aqui? Não? Dizem que quando a classe fica muito em silêncio, entendeu tudo ou não entendeu nada. Beleza, então vamos em frente. Então eu gostaria de colocar para vocês, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, vamos tocar nessa parte de hermenêutica, 3 características fundamentais de uma boa mensagem expositiva. São 3. Primeiro, hermenêutica. Segundo, homilética. E terceiro, pastoral. Primeiro, hermenêutica. Segundo, homilética. Terceiro, pastoral. Hermenêutica. Como eu já disse, o sentido da palavra hermenêutica é a interpretação. A palavra tem origem na mitologia grega, embora não tenha nada a ver com mitologia grega da maneira que nós utilizamos, mas porque, segundo os gregos, o deus Hermes era aquele que interpretava ou facilitava a mensagem de Zeus para as pessoas. Tem nada a ver com o que a gente faz, mas o conceito etimológico da palavra é esse. A gente apanha o texto e interpreta esse texto para que ele seja mais fácil de ser entendido para os ouvintes, para aqueles que estão diante de nós. Então, o que nós fazemos? Nós lidamos na hermenêutica com os fatos de Deus. Quais são os fatos de Deus para a gente? Os fatos de Deus é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Este é o fato, essa é a matéria-prima com a qual nós trabalhamos. Nós investigamos todos os fenômenos da espiritualidade à luz das Escrituras. Nós explicamos os propósitos da vida a partir da Bíblia. Nós explicamos a natureza de Deus por meio dessa revelação. Nós sabemos que Deus, por exemplo, se revelou pela natureza. Nós olhamos para a natureza e dizemos, existe aí um Criador, alguém extraordinário. Estava vendo uma entrevista com Richard Dawkins, que é hoje um dos principais militantes do ateísmo moderno. E ele disse que quando ele, nessa entrevista, quando ele observa a natureza, ele sente o desejo de adorar alguém. Mas ele não acredita em Deus, ele diz que não. Mas ele diz que só de contemplar, por exemplo, contemplar o universo. Se você tiver a oportunidade de, por exemplo, pesquisar no YouTube, você pode encontrar isso, aquelas imagens dos satélites como do Hubble, por exemplo, é impressionante aquilo. É uma coisa de mexer com qualquer pessoa, inclusive com um ateu como Richard Dawkins, um ateu militante. Porém, ainda que Deus tenha se revelado por meio da natureza, a natureza não me diz que tipo de criador Ele é. Se Ele é bom, se Ele é justo, se Ele é piedoso, se Ele se importa, se quando eu sofro Ele se compadece. Ele não me diz isso. Me diz apenas que eu sou um ser inteligente, grande, forte. Aliás, essa é a teoria do deísmo, não do teísmo. Do deísmo, que Deus deu corda nesse relógio chamado vida e universo, e agora largou aí todo mundo para se virar, para fazer o que quiser. Os fatos que nós utilizamos para entender a própria natureza da divindade é o que a divindade revelou nas Escrituras a seu respeito. Porque aí sim a Bíblia me diz que esse Deus, que se revela também por meio da natureza, é bom. Me diz que Ele é justo. Me diz que Ele é bondoso, misericordioso, afável, acessível. Veja você, que se eu tentar apenas entender Deus de modo empírico, quer dizer, por meio das experiências, eu posso chegar na conclusão errada. Quando você visita, por exemplo, um hospital de câncer, ou contra o câncer, e você vê uma porção de criança doente lá, morrendo com câncer, sendo comido por uma doença como um pedaço de ferro é comido pela ferrugem. Se você observa aquilo, e você fala, mas onde está Deus nessa situação? Cadê Deus? Aquela análise empírica, aquela observação, pode te levar à conclusão errada. Deus é mau. Deus não se importa, porque se Ele se importasse, Ele faria alguma coisa em relação a essas crianças. Não é? É por isso que nós precisamos de uma informação que não seja meramente empírica, sujeita à nossa própria análise a respeito de quem é Deus.
Nós precisamos de algo que venha de Deus e nos diga como é Deus, apesar do que eu observo nas circunstâncias. E a Bíblia faz isso. A Bíblia me diz: Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, quando eu olho ao meu redor e me deparo com circunstâncias que eu não consigo entender, que do ponto de vista da experiência, do empirismo, eu chego a uma conclusão: será que Deus é bom? A Bíblia diz: Deus é bom. Aí vem a fé, de acreditar no que a Bíblia diz a respeito de Deus, apesar das circunstâncias parecerem estar apontando em outra direção. Tudo bem? Então, o fato de Deus que nós investigamos, a nossa matéria-prima do pregador expositivo, é a Bíblia. Ele não pode especular a respeito de Deus, nem mesmo a partir das suas próprias experiências, o que é um problema muito comum nos nossos dias. A pessoa tem uma determinada experiência, boa ou ruim, e ele escreve um livro sobre a sua experiência, de o que aconteceu com ele no relacionamento com Deus. E ele normatiza a experiência dele para os outros. E aí todo mundo, para poder estar legal com Deus, tem que ter o mesmo tipo de experiência. Pô, não é assim que funciona. Nós precisamos entender como nos relacionamos com Deus à luz das Escrituras. Nossa matéria-prima não são nem as experiências, mas o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque nós podemos ter uma experiência que não vem de Deus, pode ser meramente humana. Por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta Natan, que era um cabra bom, né, corajoso, falava com o rei com ousadia, ele deu uma profecia para o Davi, dizendo: vai lá, constrói o templo. Lembra disso? E quase que no caminho Deus falou: olha, eu não disse isso para você. E ele teve que voltar lá e falou: olha, andei orando a respeito disso, mais ou menos assim, e você não deve construir o templo. Se o profeta Natan, um homem ousado, se equivocou na sua experiência, nós não podemos nos equivocar na nossa experiência. O Pedro, diante de Jesus, ele tinha acabado de ter uma revelação extraordinária de que Jesus era o Cristo. Então, daqui a pouco ele falou, Jesus começou a contar que ia sofrer em Jerusalém, e falou: não vai, o negócio vai ser ruim lá, não te faças isso. Parecia até um bom conselho. E Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Confundiu a experiência. Então, nossa matéria-prima não é nem a nossa própria experiência, mas as Escrituras. Hermenêutica é o primeiro passo. A gente então tem que trabalhar com os fatos que a gente tem. Esses fatos, a Bíblia Sagrada, e esses fatos nós lidamos por meio da hermenêutica. Segundo, é a homilética, que aí é a forma. O primeiro são os fatos, o segundo é a forma, a homilética. Bom, uma vez que eu tenha os fatos ali com bastante clareza, então vamos imaginar que a gente já aplicou uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, fizemos uma exegese, quer dizer, tiramos do texto o seu sentido e não empurramos no texto a nossa própria opinião. Vamos imaginar que está pronto, eu já sei o que eu vou dizer. Aí vem uma questão importante, que é a homilética. A homilética nada mais é do que a arte de você falar em público a mensagem cristã. É a oratória do pregador. Assim como no mundo secular as pessoas estudam oratória, o pregador deve também aprender a homilética, que é a oratória voltada ao ensino da mensagem de Deus. Tudo bem? Estão comigo? Okay. Então, quando você fala de homilética, você está falando da forma de entregar. Vamos imaginar o seguinte: a hermenêutica é o fogão a lenha, onde você prepara lá uma comida gostosa, um alimento bacana, aquela panela bem velha, sabe, aquela de ferro, bem preta mesmo. Ali a comida fica com um sabor maravilhoso. Mas se você chegar com aquela panelona velha, toda, né, já com crosta do lado de fora, que você fala assim: ó, não lava não, porque é isso que dá o segredo do sabor na comida. Se você colocar lá na mesa para servir para o seu convidado, como ele vai responder? Vai ficar meio desconfiado, ele fala: essa panelona aí, não sei não. Então o que você vai fazer depois que você cozinhou naquela panelona? Agora você vai pôr numa travessa bonita, não é? Vai pôr uma toalha branca na mesa. Aí você vai servir, é a forma. É a maneira como você vai comunicar aquela mensagem que você conseguiu garimpando por meio da hermenêutica.
Eu sempre falo com as pessoas que caminham comigo sobre estudar a Bíblia e pregar. Eu gosto de usar a seguinte expressão: você tem que garimpar o texto. Fica ali garimpando, garimpando. Finalmente, quando você colheu tudo aquilo, aquelas pepitas preciosas, agora coloca isso numa travessa bonita para servir. Então, quando nós falamos da homilética, depois vou falar um pouco mais sobre isso, você está falando inclusive da sua apresentação. Que tipo de reunião eu vou estar anunciando essa mensagem? É formal ou informal? Que tipo de roupa eu deveria usar? Eu vou usar PowerPoint ou não vou usar PowerPoint? Eu vou andar ou vou ficar parado? Isso é a forma. E veja, a forma, ela pode variar de pessoa para pessoa, do seu estilo pessoal. Às vezes você se sente muito confortável anunciando a mensagem usando, por exemplo, PowerPoint. Talvez você não se sinta confortável usando PowerPoint. A forma, veja, é o segundo passo. Você não pode se preocupar primeiro com a forma. Você tem que primeiro se preocupar com os fatos, com o conteúdo. Um amigo meu nos Estados Unidos, ele disse assim, que quando o pregador não tem nada a dizer, é melhor ele comprar um terno muito bonito. Porque pelo menos vão reparar na roupa, não vão reparar na mensagem dele. Mas a forma é o segundo passo, não o primeiro. O primeiro são os fatos. Aí sim, os fatos estão organizados? Estão, muito bem. Aí passamos para a forma, que é a estrutura homilética. Como eu vou comunicar, como eu vou dividir essa mensagem, como é que eu vou apresentar as pessoas. Terminou nosso tempo? Então nosso tempo terminou. Me desculpem, me empolguei.